Vamos ler literatura russa para adquirir capital cultural e vamos performar, mostrar para todo mundo quanto a gente é inteligente e culto. Prazer, gente, eu sou a Bru, sou content designer e escritora. E recentemente aconteceu na internet, eu não sei se isso ainda está acontecendo, não vê mais conteúdo sobre isso. As pessoas estavam lendo literatura russa para adquirir capital cultural, para performar que elas são cultas, inteligentes, né? E isso me provocou alguns sentimentos, algumas sensações, principalmente porque eu sou uma pessoa que leio muito, eu leio desde os meus 4 anos e eu nunca tive vontade de ler literatura russa, nunca foi algo que eu tive essa curiosidade. E para mim isso trouxe diversas reflexões, assim, porque a leitura muitas vezes ela é uma fonte de prazer, é uma coisa que a gente faz para ter lazer, para distrair a cabeça e colocar esse ponto de performance, né? Eu já estive nesse lugar da performance, mas num contexto diferente, né? Pensando muito em quantidade de leituras que aí eu preciso ler 40 e tantos, 60 livros por ano para mostrar que eu leio muito. E ler só livros técnicos, né? Isso foi me tirando muito o prazer de ler e até também o prazer de escrever, porque uma coisa é muito interligada na outra. E quando eu vi esse negócio de, gente, vamos ler literatura russa, coisas assim, eu fiquei, peraí, a galera quer mesmo ler literatura russa? Quer ler esse tipo de coisa? Cara, se você quer, maravilhoso. Vai lá, segue em frente. Mas eu nunca quis, continuo não querendo, e eu me recuso a fazer isso para simplesmente mostrar para alguém que eu tenho capital cultural, ou que eu sou inteligente, ou que eu sou culta. Primeiro que vamos, né, pensar um pouco sobre essa questão de capital cultural, que capital cultural é muito mais uma coisa que a gente adquire do que a gente estuda para ter. Então, vamos pensar, quando criança a pessoa frequentava, às vezes, museus, frequentava outros lugares, exposições, tinha acesso à arte, esse tipo de coisa. E aí ela foi se acostumando de que essa obra é de um pintor X, esse tipo de literatura, de um escritor X, de tal contexto. Isso foi sendo uma coisa que ela foi naturalmente adquirida. Não foi algo que necessariamente a pessoa parou para estudar. É quase como se a gente, que nunca foi rico de berço, chega naqueles restaurantes chiques, eu já passei altas vergonhas. E aí você vê assim, você fala, cara, tem um prato, tem um guardanapo, tem outro prato, tem outro talher, e aí você não sabe, né? Porque isso aqui não é do seu contexto, e as pessoas com toda a naturalidade do mundo sabem aquilo. E aí entra essa questão do querer performar também, acredito, do querer painter-ser, né? Que aí as pessoas vão lá e elas estudam bonitinho, esse prato, esse garfo, essa taça. Só que mesmo assim isso não é natural. Então, quem tem isso como natural, eu acredito que até reconheça. Isso aqui parece que não era para estar aqui. Eu creio que é um pouco essa sensação. Então, assim, meu recado final é: todo tipo de literatura, ela pode ser válida, ela tem o seu contexto, ela pode ter a sua utilidade, ela pode ser legal, prazerosa para uma pessoa, para outra. Então, se você tem curiosidade de ler literatura russa, de ler esse tipo de coisa, vai fundo, seja feliz, mas, poxa, se é só para mostrar para os outros, o que você realmente está ganhando fazendo esse tipo de leitura? Eu, honestamente, não acho que vale a pena, mas reflete um pouco sobre isso. É um momento, às vezes, de lazer, um momento legal para você, e aí você vai lá ler coisas que você não quer, sendo que você nem realmente sabe o que tá te levando a fazer isso, sem ser talvez uma questão de quero mostrar para as pessoas que eu sou culto. Cara, cultura todo mundo tem. E pra mim, a literatura brasileira, ela é riquíssima em cultura. Pensar um pouco também sobre isso. Quando as pessoas falam de adquirir capital cultural, ninguém tá falando pra gente ler Jorge Amado,
pra gente ler um Machado de Assis, pra gente ler um Drummond. Ninguém tá falando essas coisas. Eu, pelo menos, não vi ninguém falando que é pra ler essas coisas, que são autores que são riquíssimos em questão de literatura e que pra literatura brasileira são, assim, maravilhosos. Até José de Alencar, que é um autor que eu não gosto, mas ele é um romancista, assim, ícone pra literatura brasileira. Então é essa questão, é adquirir capital cultural também, mas qual capital cultural? A gente já tem bastante capital cultural, sabe? Então, pense um pouco nisso, o quanto que vale você, às vezes, perder esse momento, esse prazer na sua vida só pra mostrar pra alguém, tá bom? Então vai ler seus livrinhos com toda a sua alegria, com toda a sua felicidade, que a escrita e que a literatura te ajude a ter uma vida cada vez melhor. Beijo!